Portanto, aquilo que temos aqui é uma laje em betão composta pela laje propriamente dita, não é? Pela parte estrutural, portanto, só vigotas, abobadilhas e betão e aço, claro. E depois temos uma camada de acabamento. Vamos ver, vamos pensar que a laje terá entre 25 a 30 centímetros e o nosso acabamento terá entre 10 a 15, não é? Mais ou menos. O que é que nós teríamos que fazer para configurar corretamente essa laje? Ora bem, nós temos aqui três posições-chave nesta laje, três localizações-chave. Nomeadamente, a parte superior de todo este complexo, não é? Que é a camada do acabamento, portanto, a face do acabamento, o que vulgarmente nas obras se chama o pronto, não é? Temos os tais 10 ou 15 centímetros abaixo, o fim do acabamento e o início da laje, que eu vou chamar o topo da estrutura, não é? Portanto, isto é estrutura, isto é acabamento, portanto, isto será o topo da estrutura e a parte inferior da laje será a parte inferior da estrutura, portanto, e agora vamos transportar isto para inglês. Top of Structure, TS, e Bottom of Structure, BS. Isto porquê? Porque é assim que elas são chamadas no Arcline XP. Portanto, nós temos uma camada chamada Finishing, que ele assinala no gestor de pisos como FF. Temos o topo da estrutura, que coincide com a parte inferior do acabamento, e temos um nível inferior da estrutura, que é o Bottom of Structure, que se encontra aqui por baixo. Em termos de cotas, vamos fazer aqui uma pequena legenda. Eu acho que o texto está enormíssimo, mas ok, 0.1. Vamos pôr aqui, o acabamento está a cota 0,0. Portanto, está, acho que é pacífico, não é? É só mudar as propriedades, porque está um texto muito grande. Ok, assim está melhor. Portanto, a parte do acabamento está a cota 0 e depois temos o acabamento. O acabamento corresponde à medida da espessura desse mesmo acabamento, o tal que eu vos disse que andaria entre os 10 e os 15. E então, o que é que nós fazemos aqui? Nós colocamos isto à cota do acabamento, portanto, a cota da parte inferior do acabamento, que coincide com o topo da estrutura, será um valor negativo, não é? Ele estará 10 ou 15 cm mais abaixo, de menos 0.1 a menos 0.15. Ok? Portanto, temos a face do acabamento, a face do acabamento, e temos a parte do topo da estrutura, que andará entre 10 a 15 cm abaixo. Portanto, vocês agora aqui decidem, portanto, cada um tem a sua forma de trabalhar. Agora, a parte inferior da estrutura, nós temos que definir aqui a cota desta parte inferior da estrutura. Se eu disser que a laje de betão, vamos ver aqui uma medida. Se eu disser que a laje de betão tem entre 25 a 0,30, isto de espessura, vamos pôr aqui espessura antes para vocês. Isso quer dizer que a cota inferior desta laje de betão andará 0,25 a 0,30 abaixo do acabamento. Ou seja, a cota desta parte que aqui está, que nós vamos chamar Bottom of Structure, andará aqui e será no mínimo 0.35, não é? Que é os 10 mais os 25 das medidas mínimas, até menos 0.45, que é dos menos 15 aos menos 45. Portanto, soma os 0.45 com os 0.30. Portanto, isto é o máximo e o mínimo, não é? Portanto, agora vocês aqui lidam com estes valores. Estão a perceber?
E isto sim. vai-nos ser bastante útil depois para nós fazermos, trabalharmos tudo o que são paredes e a relação das paredes com as lajes, numa perspectiva lógica. Ou se quiserem já numa perspectiva topológica, que eu penso que vocês viram um vídeo a falar sobre esse assunto, certo? Uhum. Uhum. Portanto, a topologia é o quê? É nós usarmos medidas não em função de valores absolutos, mas em termos lógicos, portanto, topológico. Portanto, eu em vez de dizer que uma parede vai da cota 0 até à cota 2.6, por exemplo, digo que a parede vai do chão até ao teto e que o chão está à cota 0 e o teto está à cota 2.6. Se eu a determinada altura, como eu fiz há um bocado, vos mostrei com aquele projeto que eu vos mostrei, quiser mudar o pé direito, por exemplo, de 2.6 para 2.4, ao baixar o pé direito daquele piso, todas as paredes, tendo em conta que vão do chão Sim. até ao teto, ajustam-se à nova dimensão da parede. Portanto, eu agora tenho aqui estes níveis para definir onde é que anda o acabamento e onde é que começa e acaba a estrutura, e vou ter a mesma coisa no nível superior. Portanto, isto é o chão e isto será, vá lá, o teto, não é? Como o teto anda no piso de cima, nós aqui chamamos o bottom of structure, que é este aqui, mais um piso. Portanto, este corresponde à laje que está lá em cima. Portanto, enquanto o outro é o BS, este será o BS mais um, o TS mais um e o FF mais um. Portanto, será o nível do acabamento mais um piso. Como é que eu faço essa gestão aqui no Arcline XP? Portanto, eu estou aqui na planta, não é? Vou aqui ao gestor de pisos, aqui onde diz piso térreo, e eu posso aqui, vamos começar por mudar aqui o nome dos pisos. Portanto, eu vou chamar isto de cave com... aqui vou-lhe chamar piso 0, ou resto de chão, se quiserem, e aqui vou-lhe chamar piso 1. Portanto, isto aqui é a parte fácil, não é? E aqui é piso 2. A altura de cada piso vou deixar no mesmo em 3 cm. E agora vamos aqui começar pelo piso 0, que eu considero provavelmente que é o piso mais que nos vai, como é que é dizer, por onde nós vamos começar a trabalhar. Alguém queria colocar uma questão? Não. Não. Ok. E então é assim, estamos no piso 0 e então o que é que eu vou definir? Eu vou definir os 3 parâmetros que eu vos mostrei, que estão aqui do lado direito. Estão a vê-lo? Deixa-me ampliar. Portanto, nós temos aqui o piso do acabamento, o topo da estrutura e o fundo da estrutura. A localização. Ou seja, o piso do acabamento eu geralmente ponho sempre a 0. O que faz com que o topo da estrutura, a não ser que a própria estrutura seja o acabamento, não é? Nós podemos betonar a laje e fica assim, acabou, não é? Portanto, mas a não ser que assim seja, ele geralmente anda abaixo do nível do acabamento, quanto a espessura que nós quisermos dar a nível de enchimento para o revestimento. Eu vou dar meramente 10 cm, vou pôr aqui as medidas mínimas. E o topo da estrutura será a espessura desculpem, o fundo da estrutura será a espessura do revestimento mais a espessura da laje. Ou seja, com valor negativo porque ele anda abaixo do revestimento. Estará aqui a 0.35 se eu considerar que a laje tem 20. Portanto, serão estes valores que eu coloquei aqui, 0.10 e 0.35 negativos, não é? Portanto, andam abaixo do nível 0. Depois de eu definir isto, eu posso fazer a mesma coisa para os restantes pisos. Portanto, posso vir aqui, por exemplo, à cave, definir a mesma coisa, por aqui menos 0.1 e aqui menos 0.35. Ou posso, por exemplo, pegar neste como modelo e, assumindo que eu vou usar sempre a mesma espessura da laje e a mesma espessura de acabamento, posso copiar deste para os restantes pisos. Portanto, só tenho que vir aqui a copiar a área, selecionar o piso 1, colar, e ele vai-me copiar os valores de uns para os outros. Portanto, escuso de andar a preencher sempre a mesma coisa. Faço OK. Portanto, e à partida estarei pronto a trabalhar. Eu vou fazer aqui uma pequena laje.
uma laje de betão de 25, precisamente. Vamos fazê-la com 3 metros por 3, um pequeno quadradinho. Até aqui. Cá está. Sobre esta laje, vou criar uma laje de acabamento, embora a minha laje de acabamento tenha aqui um problema. Deixa-me ver se este aqui corre melhor. Porque ele está a desenhar ao mesmo nível da outra laje. Este correu melhor. Este ficou mesmo à cota que devia. Portanto, este ficou à cota menos 0.1 e este já está à cota 0. Pronto, já está tudo calibradinho. Portanto, estas são as camadas de acabamento, esta é a espessura da laje. Porque eu, quando defini esta laje, disse logo que ela ia ter uma elevação da base, a base que é o FF, de menos 0.1. E esta disse que ia ser de 0, ou seja, esta laje acaba mesmo no acabamento. Se eu quiser, posso copiar esta laje e os seus acabamentos para os outros pisos. Portanto, posso selecionar estas duas. E venho aqui ao lado esquerdo, onde diz copiar objetos para outro andar, e seleciono. Vou copiar até para todos, até inclusivamente para a cave. Faço OK. Portanto, e então ficamos com a laje em todos os pisos. Agora, imaginem que eu no piso 0, portanto, que eu vou pôr aqui, piso 0, eu não queria colocar a mesma altura de piso que nos restantes. Porque, por exemplo, no piso 0 vou ter um comércio, portanto tenho que ter um pé direito de 3 metros. Então o que é que eu posso fazer? Posso vir aqui ao gestor de pisos e altero aqui a altura, por exemplo, de 3 para 4 metros. E quando eu fizer OK, vocês vão se concentrar aqui na janela 3D, quando eu fizer OK, ele reajusta as lajes e coloca-as, portanto, todas portanto, de acordo com as novas dimensões que eu lhe atribuí. Vamos voltar aqui para o 2D. Até esta parte, toda a gente entendeu? Sim. Aproveitem que isto é o último dia, não é? Como é que dizia a outra? Era listen very carefully, I shall say this only once, não é? Como dizia no Alô Alô da Resistência. Ora bem. Eu tenho uma dúvida. Sim. Por mais camadas que nós acrescentemos numa determinada laje de um piso, ele nunca vai ultrapassar aquela cota do 0. Ultrapassa. Ultrapassa? Sim. Ele utiliza estes valores como referência, não é? Mas se eu quiser, por exemplo, imaginem que neste piso eu, em vez de pôr 0,35, queria pôr uma espessura superior, e eu posso vir aqui às camadas da laje e dizer que esta, em vez de ter 25, tinha 35. Ok? E ela cresceu mais 10 cm. Isto vai ser importante para as paredes. E você já vai ver o que é que vai acontecer quando eu desenhar ali paredes. Portanto, quando nós definimos as paredes, a gente define as paredes que vai desde um ao outro. Neste caso aqui, que eu pus aqui, esta parede, não é? São as várias camadas de uma parede, estão a ir desde o FF até ao BS mais 1. Se eu disser que a laje não tem 25, mas tem 35, o que vai acontecer é que a parede vai acabar aqui e a minha laje vai vir até aqui abaixo, só pelo lado de dentro. Porque a parede prevalece à laje. Ok? Que é o que acontece nesta situação aqui. Porque assim, normalmente a parede não é assente sobre o acabamento. Ela é assente sobre a estrutura, não é? Depois é que vem o acabamento. Portanto, o que nós devíamos ter seria isto. Portanto, se eu desenhar uma parede de forma crua, digamos assim, estou no piso 0, vou aqui às paredes, vou buscar aqui uma parede do próprio sistema, do próprio programa. Ok. Pronto. Ele por acaso fez-me logo a parede desde ali do acabamento. Eu agora posso aqui chegar ao martelo e ele desaparece ali. Mas o que eu tenho ali na realidade é isto. Portanto, quando nós definimos as camadas da parede, ele tem aqui o deslocamento da base.
portanto, que é onde ela começa ao nível do chão e a altura, portanto, até onde ela vai ao nível do teto. Portanto, ele aqui está a ir TS, que é o topo da estrutura. Estão a ver? Por isso é que ele vem daqui. Agora não, que eu vou alterar. E vai até ao nível BS mais 1, que agora não se vai ver, porque eu... está aqui. É o BS. E o mais 1 aparece aqui o valor 1 entre parênteses. Se eu pusesse aqui 2, por exemplo, o que ia acontecer é que ele ia até ao piso de cima. Subia ainda mais um piso. Estão a perceber a lógica disto? Portanto, isto é preciso entrar um bocadinho nesta lógica. Eu vou pôr aqui outra vez mais um. E aqui, em vez de TS, vou modificar aqui para FF. A ver, quando eu entro aqui numa camada, vou editar e posso modificar. Posso pôr aqui piso de acabamento. Ok, ok, ok. Portanto, eu agora tenho que usar aqui um martelo. E ele agora já fica como eu tinha aqui nesta imagem. Portanto, a assentar no acabamento, que não é o que a gente quer. Portanto, eu aqui vou outra vez reverter isto e vou pôr o deslocamento da base, editar e tirar o FF e ponho o topo da estrutura. O que estava a acontecer quando vocês faziam as paredes e as lajes é que, como estes níveis não estavam calibrados, ou seja, nós não tínhamos a altura das lajes calibrada pela altura portanto, dos pisos, e como também as paredes estavam alinhadas pelos pisos e não pelas lajes, o que acontecia é que ficavam portanto, rasgos em torno de todo o edifício com um espaçamento ali pelo meio, portanto, e o piso não funcionava corretamente. Agora, claro que é assim, nós aqui não queremos só uma camada, queremos várias. Vou só fazer aqui uma alteração, que é, vou alterar aqui o peso da linha, pô-lo de acordo com o layer, senão fica uma linha muito grossa. E posso alterar aqui muito rapidamente aqui as camadas. Vou aqui às propriedades, vou editar as camadas compostas, vou copiar 4 vezes este material. O primeiro vou pôr com 2 cm de espessura, o 2 0.11, este vou pôr 0.05, este 0.15 e este 0.02. Portanto, pus aqui com camadas de tijolo diferentes. Vamos pôr este com gesso branco, tijolo, isolamento térmico, não deve estar aqui. Vamos aqui a isol. Aqui o XPS e aqui também gesso branco. E depois aqui a trama, conforme ela aparece em planta. Portanto, aqui não quero tramas. Aqui é o preview, não é? Aqui vou editar a trama. Vou pôr... não é o tipo de linha, é o pattern. Stone wall. E vamos pôr aqui 20 por 20. Acho que está bem. E aqui a mesma coisa. Depois, há aqui uma que é da... Não sei se depois encontraram o padrão da trama de térmica. Ela não tem pré-visualização. É este, é o Thermal Isolation. Não sei se tiveram dificuldade em encontrar isto. Portanto, ele é o Thermal Isolation. Faço OK, OK e ele fica assim. Faço OK, OK novamente. Portanto, temos aqui várias camadas na mesma parede. Vou só aqui editar. E reparem, esta parede tem uma altura de 3,80 m. Eu vou copiá-la para os restantes pisos. Portanto, vou selecioná-la. Vou aqui ao lado esquerdo onde diz copiar objetos para outro andar, seleciono aqui e vou copiá-la para os pisos todos. E chamo a atenção que este piso tem um pé direito superior aos dos restantes. Eu faço OK e o que vai acontecer é que estes pisos, portanto os outros pisos, apesar de serem mais baixos do que este,
a parede reajusta-se em função da altura. Porquê? Porque em todas as camadas da parede eu estou a dizer que elas começam ao nível do topo da estrutura e acabam em cima ao nível da parte inferior da estrutura mais um. O que quer dizer que se eu aumentar ou diminuir a distância entre um e o outro, ele mantém a relação com eles. Portanto, o que me faz com que, aumentando ou diminuindo o pé direito, a parede ajusta-se perfeitamente àquele piso. Se eu agora vier aqui, por exemplo, estou no piso da cave, vamos aqui ao piso 2. Vamos dar aqui um valor esquisito, vamos pôr 5 metros no piso 2, portanto, que está igual ao piso 1. Se eu fizer OK, portanto, ele vai ficar com uma parede maior. E eu não alterei a altura da parede, não é? Não mexi. E isto aconteceria em todas as paredes em torno do edifício, portanto, independentemente do que elas fossem. Portanto, desde que isto estivesse configurado desta forma, ou seja, se eu vier aqui às propriedades desta parede, desculpem, aqui, e aqui tiver TS, BS, FFs, ou seja, o que for, em vez de números, ele ajusta-se sempre à dimensão que eu der no meu gestor de pisos. Estão a entender esta lógica? Florentina está a falar, mas eu acho que mas não estamos a ouvi-la. Está com o microfone desligado. Desculpe. Também podemos pôr números em vez de pormos. É mais fácil por aí, não é? Mais. Não é aconselhável pôr números. Porquê? Porque vamos fazer aqui uma experiência. Estou aqui piso 1. Pronto. Eu vou aqui criar outra igual. Pronto, tem aqui. Repare, temos aqui estas duas paredes. Eu vou aqui a esta parede. Ela tem 2,80 m. Ok. Eu vou aqui e vou escrever mesmo 2,8. Enter. Esta parede tem 2,80 m, assim como esta também tem 2,80 m. Se eu vier às propriedades desta nas camadas, por acaso aqui altura, porque é que ele pôs aquela altura? Por acaso ele manteve a proporção, mas o normal não é isso. Portanto, se eu vier aqui, vou modificar aqui 2,8. Dá a ideia que está a subir depois na laje em cima, está a sobrepor, não? Como assim? Ali está a sobrepor um bocadinho, está. Está aqui Exato. no BS mais 0,05. Eu não sei porque ele não me está a deixar alterar aqui os valores. É porque ele assim está a manter a relação topológica. Apesar de, pronto, acrescentou ali mais 5 cm que eu não sei onde é que ele foi buscar. Mas vamos pôr aqui. Pois ele não deixa alterar aqui. Ok, pronto, alterei agora. Pois, mas ele manteve aqui a relação com o resto. É assim, o normal ele tinha que dar aqui um valor diferente. Porque eu depois, ao alterar aqui a altura do piso 1, acho que é o piso 1 onde ele está, por exemplo aqui pô-lo com 4 metros também, ele não devia acompanhar. Mas pronto, em todo o caso, o ideal é pô-lo sempre relacionado com as lajes superior e inferior, que é para depois, se tiver que fazer alterações, ajusta-se automaticamente. Posso colocar uma questão? Sim. Se tivéssemos uma viga pendurada, como é que funcionaria? Uma viga saliente, é isso? Exato. Ok, pronto. Vamos fazer aqui uma viga. Deixa-me só ver.
Ok. Ok. É. Isto, certo? Sim. À partida vai dar o mesmo, porquê? Porque eu quando defino a altura, eu posso definir também em função dos mesmos parâmetros, não é? Portanto, o que quer dizer que se eu alterar aqui, isto é o piso 1, se eu vier aqui ao gestor de pisos e voltar a alterar a altura do piso 1, por exemplo, para 3 metros novamente, ele vem também junto. Desde que eu tenha estas funcionalidades configuradas desta forma, não tem qualquer tipo de problema. Não é? Vigas, pilares, mobiliário, tudo. Tudo. O problema é quando eu defino valores absolutos. Aí ele fica lá quietinho no lugar. Percebeu a ideia? Sim, sim. É? Ok. Pareceu-me que estava ainda um bocadinho reticente. Veja lá. Não, se ele consegue reconhecer a viga como um elemento estrutural e depois percebe que ele tem que subir a parede até Exatamente. aquele elemento. Está a É isso, não é? falar na relação com a parede. Exatamente. Não, estas aqui prevalecem em relação à Exato. parede. Aliás, em planta até ele faz isto. Que isto dá para evitar. Como é que é? Para onde é que é isso? É. Ok, é pôr o 2D não visível na impressão, não é? Ele aparece uma viga tracejado, mas depois quando eu imprimir a arquitetura não sai a viga. E fico com este aspecto. A viga está cá, não é? Portanto consigo vê-la até. Posso mover se eu quiser, mas se eu tentar imprimir ela não sai. Ok. Mas a lógica será essa, não é? Portanto, a Exatamente, parede exatamente. reconhece a viga e percebe que tem que ir até aquela parte inferior da viga, não é? Exatamente. Aqui há uma situação que é o seguinte: como eles têm o mesmo material, apesar de eu selecionar e serem elementos diferentes, não é? Portanto, ele cria fundios, digamos assim. Portanto, quando temos no 3D, quando temos elementos que têm o mesmo material de massa, porque não sei se perceberam, nós temos dois tipos de materiais nos objetos. Nós temos o material de massa, que é o que nos aparece quando a peça aparece cortada, e temos um outro material que podemos aplicar. Até podemos aplicar três na face superior, na face inferior e na lateral. Portanto, quando temos uma laje, podemos ter esses elementos assim. E ele aparece-nos com um aspecto diferente em corte ou em vista. Isto acontece também depois para as janelas e os cortes. Vocês imaginem o que é chegar aqui a um corte deste tipo, como eu fiz aqui. Portanto, a única coisa que eu tive de corrigir foi então as escadas. Portanto, as escadas é que não venciam o piso, portanto tive que alterar o número de degraus e todos os pisos nivelaram e ficaram nivelados à mesma coisa. Outro elemento foi a cobertura, mas a cobertura foi porquê? Porque ela tinha que alinhar pelo vizinho do lado e eu ao modificar a altura dos pés direitos a cobertura também baixou. Portanto, eu depois tive que a mover manualmente para ela alinhar pelos edifícios circundantes. Que eu não sei se. Acho que não dá para ver aqui. Não. Talvez. Na axonometria. Exato, é isto. Esta empena tinha que encostar ao vizinho e manter a mesma relação, digamos assim. Pois está aqui um desalinhamento que não correu bem. Está aqui um trabalho para fazer. Ok.
Mais coisas. Agora, nós podemos ainda trabalhar estes elementos separadamente. Portanto, nós tínhamos esta primeira fase, depois passamos para esta, não é? Onde metemos as camadas a virem cá abaixo até à laje de betão. Mas muitos de vocês provavelmente já fizeram essa questão, que é como é que eu posso revestir a parte exterior da laje, portanto, com um material, portanto, por exemplo, um reboco, não é? Para eu não ver o topo desta laje. Eu primeiro tenho que analisar a parede, não é? Portanto, tenho que ver onde é que anda a camada interior e exterior. Portanto, eu estou a ver que a camada exterior está encostada à parede de 15 e a interior à parede de 11. Portanto, a parede mais grossa está pelo exterior. Então, vamos aqui às propriedades. E eu tenho aqui, vamos aqui recapitular, tenho o Finishing Floor, não é? O FF, tenho o topo da estrutura, portanto o TS, e tenho aqui o Bottom of Structure. E então o que vou fazer, que é o BS. Neste momento as camadas todas em baixo estão a alinhar pelo TS, que é o topo da estrutura. O que é que eu vou querer fazer? Eu vou querer fazer com que a camada exterior da parede venha até cá abaixo, até ao Bottom of Structure, portanto até à parte inferior da estrutura. Portanto, eu vou selecionar a parede, vou às propriedades, vou aqui editar paredes compostas, eu tenho aqui a parede de 15 e a parede de 11, portanto eu disse que o meu reboco estava encostado à parede de 15, portanto a parte inferior, em vez de ir pelo topo da estrutura, vou selecionar aqui e vou trazê-lo mais abaixo. O esquema aparece aqui também, é relativamente simples de perceber, topo da estrutura e bottom of structure. E então, em vez de topo da estrutura, vou pôr fundo da estrutura, faço OK, 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 e agora faço aqui um refresh, e agora, como podem ver, o reboco já ultrapassa, portanto, a estrutura na totalidade e já reveste na totalidade. E eu agora, se quiser, posso selecionar este, vir aqui às propriedades e copiar as propriedades desta parede para estas, até posso fazer para esta também, e agora fazer aqui um refresh e cá está. Portanto, temos todas as paredes a revestir, portanto, as lajes pelo exterior. Perceberam esta dica? Ainda sobre este assunto, nós podemos também fazer coisas deste género. Ou seja, nós temos aqui o topo da estrutura e temos aqui, eu disse-vos que tínhamos 3 localizações, portanto 3 níveis específicos. Portanto, temos o FF, temos o topo da estrutura e temos a parte inferior da estrutura. Portanto, o FF, o TS e o BF. Agora, e se eu quiser trazer, por exemplo, o tijolo exterior e a caixa de ar 10 cm mais abaixo do topo da estrutura, como é que eu vou fazer? Portanto, eu posso vir aqui às propriedades desta parede, vou selecionar as propriedades, vou editar as paredes compostas. Neste caso, a parede exterior anda aqui, portanto é a parede de 15. Eu tenho TS igual a 0, vou aqui e faço aqui no deslocamento inferior, coloco 10 cm mais abaixo, ou seja, menos 0.1. Faço isto a este e faço também aqui ao isolamento térmico. E ficamos com estas duas camadas 10 cm abaixo do TS, portanto, que é o topo da estrutura. Ou seja, vamos ter ali um dente na estrutura, não é? Digamos assim. Portanto, isto às vezes faz para evitar que a caixa de ar acumule água, portanto, e se ela tiver que sair, sai para o exterior. Portanto, e ficamos com a caixa de ar com este aspecto. Eu vou fazer aqui um corte, fica mais giro. Porque aqui vemos mesmo as várias camadas. E agora, a partir daqui, é uma questão de imaginação, digamos assim, portanto, cada um fazer aquilo que muito bem
entender, não é? A vantagem, então, conforme eu lhes disse, é se eu fizer agora alterações aos meus pisos, e posso agora chegar aqui, no fim de já ter acrescentado isto tudo e mais alguma coisa, posso vir outra vez aqui ao gestor de pisos e dizer que afinal os pisos vão ser todos iguais, vão ter todos 3 metros de altura, exceto este que vai ter 3,5, por exemplo. Faço OK e, sem me preocupar grande coisa, ficamos aqui com tudo configurado e com o aspecto que nós entendemos. Isto faz-se, lá está, a alteração que acontece na laje, mas a configuração é feita nas paredes. Portanto, a parede é que vai tirar aquele bocado à laje. Portanto, se vier agora aqui e copiar para os restantes, ficamos com este aspecto no desenho. Não se esqueçam que esta laje tem 35, não tem 25, não é? Portanto, isto de dizermos que é o topo da estrutura ou o fundo da estrutura é um valor meramente virtual. Porque eu, na realidade, se eu quiser, posso pôr uma estrutura mais pequena ou uma laje mais pequena ou maior do que aquela medida. Agora tenho que ter em consideração o que é que vai, quais as implicações que isso traz no meu projeto, não é? Fundamentalmente aqui no corte construtivo que anda aqui, que é este. Aqui se calhar também fazia sentido o meu reboco não ir lá acima, mas vir aqui, portanto vir aqui pelo interior. O reboco será este aqui, portanto em vez de ir ao bottom of structure, ir ao bottom of structure menos 0.1, menos 10 centímetros, não é? Para compensar aquele bocado, aquela falha que há ali. Mais dúvidas? Gri, 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 gri. A trabalhar depois é que aparece. Sim, e apareceram na semana passada, não é? Quando vocês estavam a tentar fazer, não é? A fazer as coisas, é aí que aparecem as questões, é quando estamos a fazer as nossas coisas, não é? E agora estamos a entender, mas isto não fica cá. Não, agora... Eu não sei se posso colocar mais uma questão. Qual é que é a dinâmica do software quando estamos a trabalhar com IFC, por exemplo, com uma estrutura que vem de fora? Uhum. Como é que o software depois lida com esses elementos? Nós temos que importar isso no formato IFC. Sim. Deixa eu ver aqui uma coisa, a ver se eu tenho aqui algum IFC para demonstrar. Que chatice. Ia jurar que no outro dia alguém partilhou comigo onde é que eu terei isso? Deixa-me cá ver aqui um fecheiro. Está aqui. Aqui se calhar vem, eu digo aqui estrutura, mas se calhar vem o projeto todo.
exatamente, veio o projeto todo. Porque a ideia era vir só a parte estrutural. No seu caso. Mas pronto, mas o princípio era este, não é? A gente importava o IFC, se tivesse aqui a estrutura, e ele aparecia tudo, como é que é dizer, identificável, não é? Agora, não era, provavelmente era editável, depende depois do programa. Por exemplo, se viessem coisas do Revit, algumas coisas, ele consegue ler e consegue editar. Mas normalmente o que vem... Diga. Ia perguntar se depois o software consegue perceber que isso são barreiras, ou como é que nós depois gerimos essas entidades, como por exemplo com as paredes. É assim, nós trabalhamos com consegue explicar um pilar, uma viga. Nós trabalhamos com projetos referenciados. Ao trabalharmos com projetos referenciados, isto é como se fosse um XREF, digamos assim, é que tem um ponto de referência, não é, para todos os desenhos. E quem faz a estrutura, portanto, leva daqui eventualmente o estudo estrutural já feito, não é? Indicação dos pilares, das vigas, onde é que elas passam, não sei o quê. E depois faz o projeto de estruturas, faz as alterações que entender e cria o fecheiro IFC. E depois importa para aqui e nós depois temos que interligar um com o outro. O que se faz depois é assim, normalmente, nós depois temos de ter uma plataforma, vou ver se consigo mostrar-lhe aqui. Acho que é isto. Mas essa questão do bottom-up structure, esses níveis que nós definimos, de onde as paredes vão, isso depois temos de ser nós a acrescentar essa informação. Ele do IFC não vai perceber nada da informação que vem. Dessa informação. Não, porque assim, o ideal é que o projeto de estruturas saia modelado, sem ferro, claro, a localização dos pilares, a localização das vigas, mais ou menos um pré-dimensionamento de vigas, saia já daqui, ou do Arcline XP, ou seja, do que for, não é? Para o programa de cálculo. E depois, com base nisso, fazemos o cálculo. Evidentemente que há alterações que vão acontecer e depois importa-se o IFC exporta-se para o formato IFC para ele poder ser lido numa ou outra plataforma, que é esta que eu vos estou aqui a mostrar. Portanto, será aqui um exemplo. Portanto, que é a questão da gestão de projetos. Portanto, no curso avançado que estou aqui a elaborar, portanto, na parte de arquitetura neste caso, vocês têm uma pessoa que assume um papel chamado o coordenador BIM, cujo trabalho é... não sei se é este, não. Acho que não é este projeto. Ok. É mais ou menos isto que eu queria mostrar, embora aqui não tenha. Ok. Pronto. Isto é uma simulação do que seria uma plataforma de trabalho. Portanto, onde nós tínhamos de ter várias pessoas que vão trabalhar. Estão aqui as fases do BIM, não é? Levantamento, projeto, construção e manutenção. Não está a demolição para já. E em cada uma delas vamos ter os projetos de licenciamento, projeto base, projeto de execução, etc. E dentro de cada um vamos ter o projeto de arquitetura, projeto de estabilidade. Portanto, isto é um mundo criado numa plataforma deste tipo, que para facilitar a vossa compreensão é uma espécie de Dropbox ou de Google Drive ou uma coisa assim de género, mas vocacionada para o BIM. Portanto, é um chamado CDE, que é Custom Data Environment. Portanto, que é uma ferramenta onde vão estar alojados os cheiros e onde toda a gente vai trabalhar. E depois há aqui níveis de acesso. Por exemplo, há pessoas que vão ter acesso ao projeto, mas não vão ter acesso ao levantamento. Por exemplo, os engenheiros mecânicos, se calhar, interessa já trabalhar sobre o projeto, não lhes interessa trabalhar sobre o levantamento. Há pastas, por exemplo, na arquitetura, estamos a desenvolver o projeto, há pastas que não ficam inacessíveis
porque, por exemplo, nós em arquitetura vamos fazendo várias versões do mesmo projeto e depois vamos afinando. Há propostas que vão ficando para trás, que nem sequer mostramos ao cliente, portanto, essas não são partilhadas com ninguém para não fazer qualquer tipo de confusão, para ninguém pensar que aquilo é a proposta final. E todas estas pastas incluem fecheiros que não são necessariamente fecheiros IFC. Por exemplo, eu tenho aqui fecheiros de imagem, aqui visíveis, não é? Vou aqui revelar, portanto, isto são fecheiros de imagem. Podem ser fecheiros de DWG, portanto, fecheiros de DWG de CAD, não é? Normalíssimos. Ele aqui está a abrir tudo no mesmo mundo, digamos assim. Ou podem ser também fecheiros IFC, de qualquer proveniência, não é? Portanto, eu posso ter aqui este projeto no formato IFC e depois posso ter um IFC oriundo, por exemplo, de um projeto de estabilidades, por exemplo, do CIPCAD. Eu vou-vos mostrar aqui uma brincadeira que eu fiz, é uma coisa muito simples. Eu fui buscar... Eu fiz isto aqui no SketchUp, nem sequer foi o SketchUp também permite exportar para IFC, embora não seja um software BIM. Isto que eu queria... Ok, portanto, eu tinha este projeto feito no ArcLine, exportei para IFC e depois no SketchUp fiz isto aqui, que é uma simulação do que seriam condutas de ar-condicionado. Vamos ver se conseguimos vê-las aqui pelo interior. Estão aqui. Ela aparece aqui selecionada, portanto conseguem perceber que ela anda aqui no miolo do edifício. E aqui podemos ter estas especialidades e podemos ter outras. Podia ter estabilidade, podia ter águas e saneamento, etc. E a dada altura temos aqui uma ferramenta que é o grupo de interferências, ou Collision Detection, que depois o ArcLine tem uma, este CDE tem outra, o Autodesk tem o Autodesk 360 que é deles também tem o BIMX que também tem, portanto cada um agora tem a sua plataforma. Isto vai ser complicado, é depois na hora de trabalhar com qual é que se vão trabalhar. E então eu posso vir aqui e posso adicionar mais um conjunto de interferências, ou seja, eu posso calcular as interferências. Vou pôr aqui GTI 14 do 11, por exemplo. Posso dizer que as interferências são do tipo de colisão, não é? Portanto, se existem elementos a colidir uns com os outros. A tolerância, porque eventualmente, além de não cruzar um elemento com o outro, eu posso querer que ele se mantenha afastado desse elemento. Por exemplo, eu posso querer que uma tubagem de gás esteja afastada dos elementos estruturais por uma questão de segurança, por exemplo. Deixa-me só fazer um print screen que está na hora. Ou posso também, por exemplo, ter uma tubagem que eu quero colocar dentro de uma corete, mas que quero ter algum espaço para depois manobrar, no caso de ter que fazer uma alteração lá dentro. Portanto, e aí dou-lhe mais um espaçamento, dou-lhe aqui uma tolerância, podemos uma tolerância de 10 mm, 50 mm, o que quiserem. Podemos ignorar as interferências de objetos do mesmo tipo, acho que faz sentido, não é? Portanto, seria um bocadinho estranho se fôssemos calcular a interseção de elementos estruturais com outros elementos estruturais, mas pode acontecer, não é? E depois quais são os elementos que vamos, portanto, elaborar. E depois aqui podemos indicar com quem é que vamos partilhar. Deixem-me ver se eu tenho aqui alguém, se eu criei aqui uma equipa, porque nós depois criamos as equipas de projeto. Por acaso tem aqui uma pessoa que faz parte da equipa de projeto. Mas nós depois podemos adicionar pessoas à equipa de projeto, fazemos o teste para ver se isto está tudo ok e ele agora vai verificar se existem incompatibilidades entre uma especialidade e outra. Eu sei que vai ter pelo menos 6. Isto é tudo feito online, não é? Pode ser feito
por exemplo, na obra ou noutra localização qualquer. Posso? Sim, aproveita. Então, mas isso ficam os fecheiros todos independentes, é isso? E depois quando faz esta regeneração é que vai buscá-los a todos? Não estou a perceber. Sim, o arquiteto vai fazer o projeto de arquitetura, não é? O engenheiro vai fazer o de especialidade, não é? O de estabilidade. Exato. É? E vai fazer com base na arquitetura, evidentemente. Mas o que vai tirar daí é pura e simplesmente um modelo 3D só da estrutura. Que depois vamos meter aqui e vamos pôr a cruzar com a arquitetura. Então, mas como é que se juntam todas as especialidades? É precisamente aqui. Portanto, nós abrimos os vários fecheiros das especialidades, colocamos todos em pastas independentes. Deixa-me ver aqui. Ele por acaso só encontrou aqui três Pontos de... interferências entre um e o outro. Este aqui é entre a laje e o elemento, por acaso não está assim muito evidente. Este é com uma parede e este é com outra parede. Curioso foi só ter encontrado uma. E este será com a laje. Portanto, ele depois traz os elementos à parte. Deixem-me ver aqui uma coisa. Este projeto BIM, que está aqui. Não é este. Pronto, isto é a estrutura da pasta. Temos aqui o projeto. Temos aqui a alternativa. Ok. Temos aqui mais 2 fecheiros IFC. Ok. Pronto, estes fecheiros todos estão em pastas diferentes. 1, 2, 3. E depois nesta pasta ainda temos mais 2. Está-me a entender? Sim. Prontos. Imagine que estes são a arquitetura e dentro desta pasta tem o botão armado, por exemplo. Ok? Então o que é que eu posso fazer? Posso vir aqui às visualizações. Desculpa. Aqui. Posso selecionar os objetos que eu quero ver. Agora tenho que ver. Pá, agora deu-me aqui uma branca. Como é que eu agora... Não. Ok, agora vou buscar outro. Era bem isto que eu queria. Queria adicionar mais um. Ok, acho que é assim. Ok. Eu adiciono-los todos, não é? Portanto, eu vou às várias pastas onde eu tenho os vários fecheiros GFC, adiciono-os todos aqui, está a ver? Adicionei, isto é, só os selecionei. Exato. Imagino que esta era a arquitetura e esta era a especialidades. Não é, mas pronto, vamos imaginar que sim. Portanto, são estes dois fecheiros, eu via aqui e agora podia selecionar também a última versão do projeto mecânica, a última versão do projeto
de águas, a última versão do projeto de saneamento, e clicava aqui onde diz ver no visualizador 3D. E aqui eu vou ver os fecheiros todos ao mesmo tempo. Isto vai dar aqui uma salgalhada porque os fecheiros são completamente diferentes, acho eu. Então, mas nesse caso, provavelmente vão ter que se ajustar as várias especialidades, porque se vamos trabalhar todos no início no mesmo fecheiro de arquitetura, muito provavelmente as especialidades vão colidir em alguns pontos. Como assim? É provável que venham a colidir. É provável que venham a colidir, mas também podem não colidir, podem já estar feitas de maneira a não colidirem. Mas elas têm a coincidir, não é? Portanto, os pilares têm que estar no sítio certo do edifício, como é que se chama? As condutas de ar-condicionado têm que estar no sítio certo, etc. Sim, mas quando estamos a elaborar os projetos de cada uma das especialidades, não sendo o mesmo projetista, ou mesmo e estando a fazer ao mesmo tempo, podemos colocar as mesmas nos mesmos sítios, certo? Sim, é assim, os cheiros são diferentes, mas eles estão em pastas diferentes, são diferentes, mas eles interligam-se entre eles porque as coordenadas deles são exatamente os mesmos. Quando fazemos, vamos aqui ver alguma coisa mais simples aqui no CAD. Vamos aqui fazer uma coisa, sei lá, fazer aqui um retângulo. Uma linha mais rápida. 5, 5, 5. Ok. Prontos. Vamos imaginar que isto era uma arquitetura. Pronto, não interessa. Uma arquitetura qualquer. E agora vou fazer aqui. Vamos só mudar a cor disto. Ok. Pronto, isto é arquitetura. Vamos só se calhar fazer aqui mais umas linhazinhas. Não interessa. Pronto. O vermelho é estrutura e o branco é arquitetura. Portanto, então o que é que eu vou fazer? Eu vou aqui criar um fecheiro, um W-block, em que vou dar um ponto de referência, por exemplo este aqui. Vou selecionar os objetos que fazem parte da arquitetura e vou gravar, vamos ver aqui uma pasta, pode ser aqui no meu desktop, vou criar aqui uma pasta, um fecheiro chamado arquitetura. Portanto, isto é só a arquitetura. E agora vou criar um novo fecheiro, através do W-block, vou definir o mesmo ponto de referência, que é para quando eu inserir eles ficarem coincidentes, ficarem no sítio certo, e vou selecionar os pilares. Vou-lhe dar o nome de betão armado. Por exemplo, faço OK. Tá. Vamos esquecer este fecheiro. Eu até vou sair do fecheiro, nem vou gravá-lo. Agora imagine que eu agora gravava este fecheiro, chamava-lhe projeto completo, ou projeto completo. Todas as especialidades. Pronto. Nunca trabalhou com XREFs? Não. Ok. XREFs é uma coisa parecida com os blocos. Depois tenho uma ideia, mas... Quando nós inserimos um XREF, ora bem, eu estou habituado a trabalhar à moda antiga, é assim. Vou fazer aqui um attach de um DWG. Vou aqui ao ambiente de trabalho, vou buscar a arquitetura. Ok. Ok. Pronto. Vou colocá-lo no ponto 0,0,0. Enter.
aqui está a minha arquitetura. É um XREF, quer dizer que eu não posso explodir, não posso mexer. E isso acontece-vos com o IFC, a mesma coisa. O IFC não consigo mexer, só consigo ver. E consigo verificar e manipular, seja o que for, mas não consigo mudar o tipo de parede. Portanto, isso é a função do arquiteto no Arcline. Não consigo mudar a estrutura, porque isso vai ser a função do engenheiro de estruturas no CIPCAD. E agora vou aqui ao XREF novamente. E estou um bocado incrédulo a tentar perceber onde é que anda o XREF. Reference. Não interessa. XREF outra vez. Vou buscar outro e nesta vez vou buscar o botão armado. Faço Open e vou colocar também nas mesmas coordenadas. Vai ser 0,0,0. Faço OK e cá está. Ela está certinha no sítio onde devia estar. Portanto, repare. Está a ver? Ela está ali. E isto acontece também no IFC. Quando nós importamos ou exportamos o IFC, nós temos um ponto de referência, não é? Que, grosso modo, será georreferenciado, ou deveria ser, não é? Ao inserirmos, ao criarmos a estrutura, um fecheiro para a estrutura, ele é criado também com as mesmas coordenadas, ainda que a partir da arquitetura. Ou seja, se nós não movermos os pilares de sítio, e aí entra a disciplina da pessoa que está a trabalhar, a pessoa está a trabalhar nas mesmas coordenadas originais. Faz o projeto de estruturas e depois, quando volta a importar, ou no Arcline ou naquela plataforma que mostrei, ele tem que bater certinho, tem que ficar exatamente no sítio correto onde deveria estar. Não é? A não ser que eventualmente excedam as medidas por alterações que tenham feito. Mas à partida deverá tudo correr bem. Agora, este fecheiro que aqui vemos é um fecheiro completo que eu vou gravar com novamente. Portanto, ele agora tem estes dois fecheiros inseridos. Vamos abrir aqui o de botão armado. Não sei se ele me vai deixar abrir. Deixou. E eu vou aqui fazer uma alteração. Vou adicionar aqui 2 pilares. Não interessa aqui a localização. Exato. Só para ver. Pronto. Fiz alterações ao projeto de botão armado. E então o que eu vou fazer é gravar. Vou gravar o meu trabalho. E agora quando eu vier aqui, ele está-se a queixar. Diz que houve aqui um fecheiro que foi alterado. Está a ver aqui esta mensagem? E ele diz-me que eu tenho que fazer o reload do botão armado. Ou seja, tenho que recarregar o botão armado. Portanto, eu clico aqui. Ok. Ele pergunta-me se eu quero fazer. Portanto, e ele mostra-me qual é a diferença entre este fecheiro e o fecheiro anterior, neste caso. Portanto, são estas coisas aqui que estão a verde. Vou fazer sair e cá está o fecheiro atualizado só de estruturas. E ele não tocou na arquitetura. São fecheiros distintos. Não sei se deste modo conseguiu perceber melhor o mecanismo. Não. Quer dizer, eu percebi quando se faz alterações, mas já com bases. Mas, por exemplo, para fazer o início da estrutura, é evidente que às vezes a arquitetura põe já algumas bases, não é? Mas muitas vezes também se altera essa estrutura. Mas, por exemplo, as outras especialidades de águas e esgotos podemos sobrepor no mesmo... Podem e nos devem. mesmos espaços. Como? Pode e deve sobrepô-las. Não sei se me estou então a fazer entender. Se calhar não. Ora diga. Eu fazer o projeto de águas, O ponto de partida é a arquitetura. posso colocar uma conduta, por exemplo, numa parede qualquer, né? Se não tenho coretes pré-definidas ou isso. Sim. Posso colocá-la numa parede e, entretanto, pode haver uma especialidade do gás que pode pô-lo exatamente no mesmo sítio. Sim, sim. Isso vamos verificar quando viemos para aqui. Porque eu aqui... Ou seja,
Eu vou ter o fecheiro aqui. Esqueça estes nomes. Vamos imaginar que aqui era a arquitetura, Exatamente. que era a estabilidade, gás, águas, esgotos. Portanto, íamos ter aqui o ar-condicionado, etc. Portanto, íamos ter tudo e mais alguma coisa, não é? Exato. Sim. Prontos. E ele depois podia decidir, por exemplo, comparar a estrutura ou o projeto de águas com o projeto de gás. Exato. E ele ia-me detectar, através deste mecanismo, onde é que eles coincidiam. E isso é o trabalho do tal coordenador BIM. O coordenador BIM, Exato. a função dele é, todos os dias ou todas as semanas, pois depende do ritmo de trabalho das pessoas, não é? Vir aqui às pastas, verificar a última versão que as pessoas lá colocaram e compará-las para ver se realmente existem incompatibilidades ou não. Se houver incompatibilidade, ele não pode mexer nos ficheiros, mas pode chegar aqui e abrir adicionar uma tarefa, por exemplo, é aqui o caso, pode dizer assim, alterar conduta que interfere com estrutura, por exemplo. E depois aqui dar-lhe uma descrição. Pode dar um limite de tempo, por exemplo, dentro de 8 dias tem que estar resolvido. A prioridade, se é uma coisa muito importante ou pouco importante. Quanto é que já está concluído? Neste caso está 0. Então, mas nesse caso, iria, por exemplo, para o das águas ou para o do gás? E para os dois. Então, e depois alterava os dois outra vez para o mesmo sítio? Não, eles dois iam ter que conversar entre eles. Ou altera um ou altera o outro. Não é? Ok, ou seja, isto tem que estar sempre mais... As pessoas têm que estar em constante contacto umas com as outras, não é? Pois, E eu estar agora sempre... aqui, por exemplo, punha aqui o nome de uma pessoa que pertence à equipa, punha o meu, não é? Que somos as pessoas que estamos, portanto, a trabalhar no projeto. Vocês depois isto vão aprender numa fase posterior, mais em pormenor. O tipo de situação pode ser uma falha, uma coisa assim qualquer. Posso lhe dar uma etiqueta. Uma etiqueta é um tag para depois, quando eu quiser ver as falhas todas ou os problemas todos, pronto, etc. E gravo. E imediatamente depois de gravar, todas as pessoas que eu indiquei aqui como titulares vão receber uma mensagem, um e-mail, ou seja o que for, a dizer há aqui um problema, portanto estas duas pessoas vão ter que se entender em relação a isto. Atualmente o que é que acontece? Por exemplo, nós temos a pessoa que faz o projeto de estrutura, não é? Imagino que ele coloca 2 vigas salientes e a pessoa que vai fazer o ar-condicionado tem pouco espaço de manobra, não é? Como o projeto de betão armado já está decidido e não se vai mexer mais nele, porque já é assim que funciona normalmente, quem faz o ar-condicionado vai ter que fazer ali os sifões todos para contornar estou a dizer sifões na brincadeira, não é? Para contornar as vigas, não é? Portanto, isso podia ser resolvido se ele fazia aquilo tudo em linha reta, não é? Detectava-se a colisão, chamava-se a atenção dos dois e agora, entendam-se. Ou o homem do ar-condicionado vai ter que continuar a fazer aquelas curvaturas para contornar as vigas, ou então a pessoa que está a fazer o botão armado vai, em vez de colocar vigas salientes, colocar vigas rasas ou menos salientes ou coisa que o valha para dar. Portanto, vai ser ali uma negociação entre eles os dois. Portanto, o que acontece atualmente é que as pessoas muitas vezes nem se chegam a conhecer, não é? Pois. Pois na obra resolve. Exatamente. E pronto. E a ideia aqui é que as pessoas, mesmo sem se conhecerem, portanto, fazendo parte da equipa, consigam de facto resolver esses problemas atempadamente antes de ir para a obra. Portanto, fazendo isto, ficamos salvaguardados, não é? Ali o Alípio não vai colocar mais trabalhos a mais na sua empreitada, não é? Isto... Pois, mas ao princípio é capaz de não ser muito fácil. Pois, é assim, isto se fosse fácil não estávamos aqui, não é? Não era para nós, não é? É assim, o conceito é de certa forma revolucionário, não é? Portanto, é estar as pessoas
estarem ligadas, não é? No fundo, não é? Pelo modelo digital, cada um fazer a sua parte e depois juntar o projeto de toda a gente, independentemente do projeto do local onde foi feito. Daí aquele palavrão que eu tenho uma dificuldade de dizer, que é o interoperacionalidade. Interoperacionalidade, é isso. Ok. Portanto, ou seja, todos os softwares têm que comunicar uns com os outros. Portanto, quando eu pego num projeto feito num software, ele tem que coincidir com o meu, senão... que aí já vai ser um grande problema. Não é, porque tudo... É assim, tendo um software que é certificado em BIM, ele tem que exportar para IFC. Exportando para IFC, está o problema resolvido. Até o próprio SketchUp exporta para IFC, apesar de não ser BIM. Percebeu agora a filosofia do... Pois, eu pensei que fosse assim um bocadinho mais simples. É assim, simples é, agora o pôr na prática é que vai ser complexo, mas... E depois, exato. Mas é assim mesmo. Mais dúvidas? Não há nem pode haver, não é? Ok. Eu ia-lhes mostrar mais qualquer coisa em relação a isto. Depois há aqui uma coisa interessante, que são as versões e a atividade. Que é assim, tudo o que é feito nesta plataforma, portanto, aqui, prontos, há pouca gente envolvida neste projeto, não é? Mas uma das coisas interessantes é, imaginem que eu sou o coordenador BIM e que todas as semanas vou verificar se toda a gente está a trabalhar, pode ser uma das funções do coordenador BIM, se toda a gente está a trabalhar bem, se não há incompatibilidades. E claro, se eu fiz esse trabalho há uma semana, eu não tenho que andar a ver o que é que toda a gente andou a fazer para trás. Portanto, eu posso vir aqui e digo que quero ver apenas o que é que as pessoas andaram a fazer nos últimos 7 dias. Aqui nada, não é? Portanto, nos últimos 30 dias ou sempre, não é? E então, posso ter aqui informações úteis, nomeadamente pessoas que adicionaram fecheiros novos, pessoas que fizeram testes de colisão, por exemplo, etc. Portanto, tudo isso fica aqui registado nesta plataforma. Portanto, o que é extremamente útil, porque nós, portanto, aqui dificilmente nós vamos buscar um fecheiro desatualizado. Portanto, se um engenheiro de estruturas colocou aqui a sua última versão do projeto de estruturas, eu já sei que ela vai estar mais acima, não vai estar mais abaixo, não é? Portanto, tendo aqui a última versão, eu consigo perceber qual é a última versão que está em vigor. Depois temos aqui, eu por acaso aqui não está aqui nenhum porque eu não enviei, mas aquelas chamadas de atenção, aquelas tarefas, aquelas coisas que eu criava ali, e eles iam aparecer aqui nas tarefas e aqui nesta coisa que são os tópicos de BCF. Os BCF é também uma norma de standardização, como o formato IFC, também há o formato BCF, para toda a gente poder comunicar uns com os outros. Mas isso já são outras andanças. Ok. Eu penso que concluí depois aquela parte... Concluí, sim senhor. Da parte aqui da relação das paredes com as lajes. Há aqui uma coisa que eu também vou fazer com vocês. Deixa-me ver onde é que eu meti isso. Eu vou-vos mandar a todos vocês, portanto isto é facultativo, eu vou parar aqui de gravar